mais importantes da nossa reunião. A hora passa muito rápido. Já estamos na hora. Bem-vindos sejam todos os meus irmãos aí no Facebook. Bem-vindos, meus irmãos, no YouTube. O tema da nossa mensagem é espinhos para impedir a soberba. Eu vou repetir: espinhos para impedir a soberba. Vamos ler a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo de número 7. Olha lá. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome por mais esta oportunidade de pregarmos o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa noite, uma vez mais, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo e a igreja que se reúne aqui pelo Facebook, pelo YouTube, digam amém. Já estudamos este assunto diversas vezes. A palavra Satanás não é um nome, é um adjetivo. Satanás quer dizer opositor, uma ideia contrária, alguém que é contra, ou a natureza terrena, é um adjetivo. Já falamos diversas vezes que Paulo, quando volta do terceiro céu, ele recebe um espinho na carne, e ele diz o que é esse espinho. Ele diz que é um mensageiro de Satanás. Mensageiro é alguém que traz uma mensagem de oposição. Mensageiro de Satanás, Satanás é um adjetivo, então alguém que traria uma mensagem de oposição a Paulo. Para quê? Para esbofetear, bater no rosto, jogar na cara, a fim de que ele não se exaltasse. Se entende que quando Paulo estava lá pregando, vocês são mais do que vencedores, vocês são a igreja de Cristo, vinha alguém lá com uma mensagem contrária ao que Paulo pregava e talvez até para humilhar. Bem, já pregamos sobre isso, tem tema no nosso canal do YouTube sobre isso, mas eu quero falar de um outro assunto esta noite dentro desse texto. Paulo diz que para que ele não se ensoberbecesse com as grandezas da revelação. Significa que quando Paulo vai ao terceiro céus e recebe a revelação da graça de Deus, ele diz que esta era uma grandeza das revelações, foi dado a ele um espinho na carne. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse. Significa que a revelação da graça de Deus não chega na vida de uma pessoa se ela tiver soberba. Para que as grandezas das revelações chegassem na vida de Paulo, Deus colocou um espinho. Porque Deus conhece a natureza humana do homem. Por muito menos do que isso, eles já se exaltam. Eles já se acham o rei da cocada preta. Eles já não têm revelação nenhuma. Eles já se acham a última bala do pacote. Graça na vida do homem se exerce com espinho. Ninguém conhecerá os mistérios de Deus se ignorar o espinho. Você só conhecerá as profundezas desta revelação se você tiver o espinho. E eu sei que todos vocês, aqui e pela internet, têm o de vocês.
Se não tiver espinho, a revelação não chega. E posso lhe dizer uma coisa? Tem muita gente boa por aí que a revelação parou. Eles não estão vazios, não tem mais a revelação da graça de Deus, porque ignoraram o espinho. Se ignorar o espinho, tudo perdido. A carne fala, a soberba fala. O homem vira o demônio de si mesmo. Ele vira o eu. Eu faço, eu prego, eu estudei, eu tenho teologia, eu conheço a revelação, eu prego muito, eu. Isto é soberba. E quando Paulo volta do andar lá de cima, a primeira coisa que Cristo, Deus, coloca nele é um espinho na sua carne, para que ele não se exaltasse. Senão ele ia chegar aqui embaixo, aqui, dizendo que é o cara, dizendo que é isto, dizendo que é aquilo. Deus conhecia a natureza de Paulo, como conhece a minha, conhece a tua. Olha lá o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14, olha aí. Porque ouviste, Paulo, dando um breve testemunho aos Gálatas, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. 14, e na minha nação, olha, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Ui! Deus disse, esse cara, com a grandeza da revelação, avantajando-se sobre os judeus, o que vai fazer com a igreja dos gentios? Deus conhece a natureza do homem, meu amado. E quando o homem tem a grandeza da revelação, ele já se sente o dono das vidas. Meu pai dizia um ditado: você quer conhecer o homem, dê o poder a ele. Eles começam muito bem. Abraça daqui, te recebe lá na porta, come com você, melhorou um pouquinho, já não pode mais atender o telefone, procura o secretário, já não come, já não visita, não abraça, já não vai, porque começa a avantajar, ele começa a se achar o dono da graça divina. E os que têm os olhos como um radar espiritual, percebe que eles estão vazios. Não tem unção de Deus, não tem a revelação, o povo já não se alimenta, a sua palavra já não causa mais impacto, as suas pregações são pregações vazias que eles procuram no YouTube, na internet, porque Deus não dá mais nada. Perderam a unção de Deus, porque ignoraram o espinho. Olha este homem. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem era da minha idade, eu era melhor do que todos. Eu era o cara. Não tinha ninguém igual a mim. O trono disse, você? Vou ter que colocar um espinho aí, tu é soberbo, cara. E Paulo quis ignorar o espinho, nós não lemos, mas você conhece o texto. Diz que 3 vezes ele orou ao Senhor, para que o Senhor tirasse o espinho dele. Senhor, tira esse espinho de mim. Só que nocivo não era o espinho em Paulo, porque o espinho era terapêutico, era para impedir a soberba. Nocivo era a carne de Paulo no espinho. Ele se sentia o cara. O espinho é terapêutico. Deus não vai tirar esse espinho que está aí. Às vezes é o marido que não aceita a revelação. Às vezes é a mulher que não aceita a revelação.
Às vezes é uma situação. Deus não tira o espinho. O espinho não é nocivo. O espinho é terapêutico. Nocivo é a tua carne no espinho. E isso é que é nocivo. É aquele famoso dilema, né? A carne no espinho e o espinho na carne. Paulo disse, tira. Ele disse, não. A minha graça te basta. O que eu fiz por você te basta. O que eu te mostrei te basta. As conquistas na cruz te basta. Aquilo que eu fiz na tua vida te basta. Eu te resgatei da lei, Paulo, te basta. Não é tirar o espinho, deixa ele aí. Deus conhecia Paulo como conhece a mim. Eu tenho espinhos, meu amado. E que eu já quis ignorar, porque tem uma hora da tua caminhada que você acha que tem que ser do jeito que você quer. E não é. É do jeito que Ele quer. Porque Ele é o oleiro e você é o barro. E nós já aprendemos por revelação que Ele tem poder sobre o barro para fazer o que Ele quiser. Se quiser te quebrar, Ele te quebra todinho. E faz de novo. Como fez comigo, como fez com várias pessoas. Então a primeira coisa que Ele fez com Paulo foi acabar com essa, desculpa a expressão chula carioca, com essa marra de Paulo. Você já conheceu o pastor marrento? Pode ver, não tem nada para te acrescentar. No primeiro impacto é até muito legal, que você vem cru. Mas depois, dado a caminhada, você vê que aqueles que diziam ser alguma coisa na tua vida, nada te acrescentaram quando você vê essas verdades e essas revelações. Rodaram para lá, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, leva você para lá, vamos dar a meia volta, volta e meia, volta dá, 2002, 2003, o ano da celebração, o ano da conquista, o ano dos campeões, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. E você roda, 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 e eles não acrescentam nada, até que um dia o espinho diz em você, não, há uma grandeza da revelação, eu não vou ignorar o meu espinho, e a revelação cai diante de você. Diz Filipenses capítulo 3, mostra mais um pouco da natureza de Paulo, que precisou ser tratada com espinho. Olha lá. Bem que eu poderia confiar também na carne. Tinha que colocar um espinhozinho nesse abençoado, não tinha? Essa revelação só chegou a nós, amado, porque Deus tratou com a carne desse homem. E ele tentou se esquivar do espinho. Deus disse, não, meu irmão, tu és um vaso escolhido para mim, meu irmão. Eu vou te mostrar o quanto tu importa sofrer pelo meu nome. Eu conheço a tua carne. Se eu deixar a tua carne desenfreada, Paulo, tudo perdido. Eu vou colocar um espinho aí para você ficar no lugar de homem e as pessoas me reconheçam como o único e soberano Deus. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que possa confiar na carne, eu ainda mais. E se Deus ia deixar um cara desse pregar o evangelho para os gentios com essa soberba? Olha lá, 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, do rei Saul. Hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu. 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, disse Paulo, eu sou irrepreensível. 7, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. O espinho terapêutico exerceu a função. Ele diz no versículo de número 8, sim,
Deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo amor do qual eu perdi todas as coisas e a considero como um refúgio para ganhar Cristo. Por amor do qual perdi todas as coisas. Amor exercido com espinho. Graça para ser exercida na vida de um homem, de um pregador, de uma mulher, de um homem, de um ouvinte, tem que ser exercido sem espinho. Não existe ninguém que conheça a profundeza da graça de Deus que não tenha um espinho. Todos têm que ter, senão a carne grita. Senão daqui a pouco já começa a achar que você tem que andar debaixo da minha cobertura. Não adianta, se ignorar o espinho, é isso que vai dar. É porque faltou o culto? É porque não pode? É porque o apóstolo sou eu? É porque eu sou o pastor presidente? É porque eu. Pode ter certeza, o espinho foi ignorado. Mas quando é exercido o espinho, a soberba tem que cair por terra. É por isso o tema dessa mensagem: espinho para impedir soberba. Soberba é a atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem a alta opinião sobre si mesmo. Esta é a pessoa soberba. Eu sou o pastor da igreja. É porque se eu não tocar, não tem outro que toque igual a mim, depende de mim. É porque eu faço. E Deus resiste ao soberbo. Foi o que Pedro, que não entendia muito da graça de Deus, disse em 1 de Pedro capítulo 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de um com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus... Não, tem demônio, filho? Não, né? Escreva para mim aí. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Vou lhe dar uma orientação. Se olhar para um homem e ver soberba, a revelação da graça de Deus parou nele. Deus não tolera a soberba. Deus resiste aos soberbos. Paulo tinha uma natureza soberba. Ele disse: para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne por causa das grandezas da revelação. Não quero ser prolixo, mas esta é uma verdade. As grandezas da revelação não chega se tiver soberba na vida de uma pessoa. Tem que ter humildade. E o espinho nos coloca na posição de humildade. Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Provérbios 16, versículo 18 e 19, reforça esse pensamento. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Estou vendo muita gente caindo por causa da soberba. E um deles me disse: mas você não pode pregar a graça de Deus. E eu disse a ele: por quê? É porque você não sabe falar. E graças a Deus que eu não sei falar, porque as pessoas não estão aqui para ouvir Geraldo, as pessoas estão aqui para ouvir o Evangelho. E o Evangelho por si só basta. Eu não preciso saber falar, eu tenho que saber aonde está, para te mostrar, e os teus olhos serem iluminados. Deus cansou dessa gente, meu amado, com uma linguagem toda muito certinha. Deus cansou dessa mensagem toda retocada, tudo muito bonitinha, elaborada num gabinete pastoral para alcançar o teu bolso. Deus não precisa que o homem fale, Deus precisa que o homem abra a boca e ele coloque as palavras dele. E isso nos basta. A soberba precede a ruína,
E a altivez do espírito a queda. 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. É melhor. Lucas capítulo 18, versículo de número 9, mostra o exemplo disto. Olha só. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por considerarem justo e desprezavam os outros. Olha, isso é soberba. Ah, porque é melhor. Porque, meu amado, soberba, Deus resiste. No versículo de número 10, diz que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro era publicano. Versículo de número 11, o fariseu posto em pé orava de si para si. Ele não orava com Deus ou para Deus, ele orava de si para si. Já viu aquele camarada? É o pavão. É a pavonice. Quando ele chega, chega o cara. Quando ele sai, sai o cara. Ninguém pode falar com ele. Ele está sempre no santo dos santos. Ele está sempre no terceiro céus. Ele é intocável. Ele é o semideus. Vocês já conheceram alguém assim? Diga uia. O fariseu posto em pé, ele orava de si para si. Senhor, glória. Você já viu esse tipo de pessoa orando assim? Meu Deus, meu Pai. Acho que Deus é que está falando aí. Que essa voz aí. Eu aperto um pouquinho, você fica, oh Deus, oh meu Pai, oh Senhor. É só Deus apertar um pouquinho, a gente fica igual um gatinho. E ele orava desta forma: ó Deus, olha um homem sem espinho. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda eu posso ver o dedão. E nem ainda como este aí. Meu Deus, que oração é? Isso não é uma oração, isso é bruxaria. Existem orações aí desses homens aí que não pode nem chamar alguns deles, não são todos, não adianta me tacar pedra amanhã que eu pego e volto em vocês, que eu comprei um estilingue da graça. Não pode chamar de pastor, são bruxos. A oração que eles fazem são bruxarias, meu irmão. Vai sair daqui, Deus vai soltar a mão, vai sair da minha cobertura. Vocês são bruxos, vocês são feiticeiros. Meu amado, vocês deveriam estar presos. Se um pastor vai fazer uma oração dessa, nem ainda como este publicano, 12, não tira o 12 não, meu amado, deixa ele aí. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Paulo disse: tira de mim o espinho. Ele disse: não. Você é hebreu dos hebreus. Você era fariseu. Você era da tribo de Benjamim.
na sua nação, na sua idade, você avantajava. Eu vou te mostrar o quanto te importa sofrer pelo meu nome. E quando tu descer lá embaixo com a grandeza desta revelação, te coloca um espinho na carne e você vai ser igual eu era nos dias da minha carne, manso e humilde de coração, e vai deixar um legado para a geração futura, para eles aprenderem que Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. Quem recebe? Quer ser cheio da graça divina? Quer pregar esta palavra com a autoridade de Deus? Quer ver ela como uma espada afiada de dois gumes? Quer ver as pessoas saltarem pelo Espírito? Sê humilde, sê humilde, sê humilde, e Deus vai encher a tua vida. Deus vai encher a tua vida. Isso é soberba, isso é obra meritória, porque eu faço, porque eu jejuo. A pavonice, eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Diz o versículo de número 13: o publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos dos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, ser propício a mim que sou pecador. Deus, envia-me a tua graça, o teu favor. Na minha condição eu não consigo nem erguer os meus olhos. O outro orava de si para si. O outro, na sua condição humilde, dizia: ser propício, envia-me o teu favor, envia a tua graça. Essa atitude que Deus espera. Mas não espera apenas dos que sentam, dos que ouvem, espera dos que estão aqui em cima. Querem ser grande, disse o Cristo nos dias de sua carne, seja o menor. Eles acham que para ser grande, eles têm que pisar, eles têm que humilhar, eles têm que desfazer de você. Quanto mais ele pisar, ele acha que eles se tornam grandes. Eles não são nada, que se não tem amor, não é nada. Pode dar o dinheiro, pode ter fé, pode conhecer toda a ciência, pode dar todo o seu dinheiro aos pobres, pode se lançar numa fogueira, mas se não tem amor, pregou o apóstolo dos gentios, vocês não são nada. Grande é quem ama, quem perdoa, grande é quem estende as mãos aos necessitados, grande é quem é humilde de coração. O homem que andou sobre o mar, ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Esta atitude Deus espera dos de lá e dos de cá. E no versículo de número 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Estou vendo um montão de gente aí que chegou aí com o narizinho em pé. Eu sou o apóstolo, eu sou, eu conheço, a revelação foi dada a mim, eu leio tantas Bíblias, deixa eu dar um recado para vocês. Olha o que Paulo escreveu, vocês que gostam de Paulo. Olha o que Paulo escreveu em 1 de Coríntios capítulo 8. 1 de Coríntios, Miguel, capítulo de número 8, por favor, versículo 1. Olha lá, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber. Mas o que é que edifica? O amor. Não adianta saber se não ama. Você pode saber muito, mas você não ama nada.
Depois Paulo diz no versículo de número 2: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Uala! Você não sabe nada. Você não é nada. Quem sabe é Cristo. A glória é dele. O cabeça é ele. Se tem um palco e que deve alguém brilhar, não são os pastores, não são os apóstolos, não são os bispos, nem os cardeais, nem o papa. Quem tem que receber honra, glória, louvores, império e domínio é quem detém de toda a grandeza da revelação, e este é o Cristo ressuscitado. Ele sim é o dono de honra e de glória. Deus está cansado dessa gente, e é por isso que Deus está levantando nos últimos tempos um povo simples, de linguagem simples, mas de um coração puro e de um amor não fingido. É isso que Deus está fazendo. Está te dando sabedoria para você levar as grandezas dessa revelação para a tua família, para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua vizinhança, para você mesmo. Mas com uma linguagem simples, porque não precisa dar volta, é só ler. Um irmão me disse: como que o senhor consegue? Eu só leio, eu só mostro. Mas a grandeza das revelações pertence a Cristo, mas a sinceridade e a pureza está em mim. Não estou aqui querendo te manobrar, muito pelo contrário. Eu digo a vocês que vocês são livres, que vocês não devem defender placas, que vocês não pertencem a uma instituição, vocês pertencem a Cristo. Vocês estão livres. E Paulo tem uma palavra aqui que eu quero dividir com vocês. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, olha aí. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Meu irmão, a soberba não cabe aqui. Deus não chamou sábios. Os que estão aí estão de penetra. Os sábios que estão aí nunca pregaram que dízimo era alimento. Os sábios que estão aí nunca mostraram que o batismo da igreja do novo pacto não é na água, foi na cruz. Nunca nos apresentaram isto. Dividiram a igreja. Paulo disse: está Cristo dividido. Uns dizem: sou de Apolo, eu sou da igreja X, eu sou da igreja A. Isso não pode acontecer. Cristo não está dividido. Os doutores da igreja, os sábios da igreja nunca nos pregaram que a igreja de Cristo não é a parede, não é o templo lá em Jerusalém, não é o templo lá em São Paulo. A igreja de Cristo são vidas compradas por Ele, lavadas por Ele, regeneradas por Ele, transformadas por Ele. Se existe algum sábio por aí, penetra. Deus não chamou eles. Estudaram. Nos enganaram. E é bacharel. É bacharel simples, é bacharelado básico, é bacharel no outro nível, e PhD, e não sei o que, doutor em teologia, e nos enganaram. E Deus cansou dessa gente. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Toma. Podia dormir sem essa. Quem escolheu? Geraldo?
Quem escolheu? Quem? O dono da igreja. O dono da igreja disse: eu cansei de vocês. Vocês estudaram, fizeram teologia, seminário, escola bíblica dominical para tomar dinheiro, para enriquecer, para comprar mansões, carro blindado e ter segurança. Eu não quero vocês, eu não chamei vocês. Eu escolhi as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E tem mais, ele escolheu as coisas fracas. Será que é ele, meu amado? E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 28. E Deus escolheu os soberbos. Deus escolheu quem? Os humildes aceitam espinho, porque estão submetidos ao Pai. Os humildes podem até pedir para tirar, mas só os humildes podem ouvir: a minha graça te basta. Os soberbos ignoram: eu que fundei, eu que sou o pastor presidente. Se Deus, eles são tão soberbos que acima deles só está avião. Até Deus anda do mesmo lado deles. Eles não aceitam conselho de ninguém. Não aceitam que você mostre, não aceite que você fale, porque eles estão acima do bem e do mal. Os humildes aceitam. Os humildes aceitam conselho, orientação, conversa, porque não ignoram o espinho. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E é assim que está acontecendo no Brasil. Nós estamos mandando eles parar. Pode parar, vocês não vão avançar. Quem vai avançar é este povo que está aí pela internet, este povo que está no YouTube, este povo que se reúne aqui em Belém do Pará, em Brasília. O povo da graça de Deus vai avançar nesse país até vocês serem reduzidos a nada. E em Lucas 16, versículo, só estou lendo, hein? Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam, depois de uma conversa com Jesus. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Todos os impérios da antiguidade caíram, e os que existem cairão também. Caiu Herodes, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Nero, Hitler, Napoleão Bonaparte, e em breve vai cair esse sistema babilônico doutrinal. Vão cair, lá dentro não vai ficar um eleito. As pessoas vão começar a se reunir nas suas casas. As suas casas serão reuniões de pessoas sinceras, saudáveis, aonde ninguém vai tosquear, tomar, aonde não vai ter apóstolo, aonde não vai ter pastores sobre a vida delas. As pessoas serão entregues ao domínio de Cristo, sem algema, sem opressão, porque o zelo e o poder do evangelho fará isso. Vocês serão livres e experimentarão a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. O que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, nunca mais vocês se esqueçam. O próprio Deus não usou de usurpação ser Deus. O próprio Deus, quando se revestiu de carne, viveu numa condição humilde. Quando eu falo condição humilde,
não é andar rasgado, não, é você ter o que você tem e isto não te corromper. É você não usar de autoridade. O Salvador nasceu entre os animais e morreu entre os ladrões. Sua entrada triunfal em Jerusalém foi um jumento, e sua coroa foi de espinho. Ele comia com as prostitutas, foi chamado de beberrão e de príncipe dos Beelzebul. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado no trono do universo e hoje governa nossas vidas pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Disse Paulo aos Filipenses no capítulo 2, no versículo 3 ao 8, olha lá. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Olha, diz que ele, subsistindo em forma de Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Os magos vieram procurar aonde nasceu o Salvador, o rei. Foram até, acredito eu, que se um rei nasceu, estava onde? No palácio de Herodes. E a estrela apontava para onde? Para uma estrebaria. E eles, querendo ir para o palácio, porque é lá que está o rei. E a estrela? Não. Ele veio para contrariar. Ele não veio para ser igual a Deus, para ser coroado. Diz o livro histórico, quando as pessoas iam coroá-lo, ele fugia. Ele poderia entrar com uma cavalaria, com um enorme soldado. Entrou com uma jumenta. E como eu disse ainda há pouco, nasceu entre os animais, morreu entre os ladrões, o rei do universo. Para mostrar a mim e você que a condição nobre não é a soberba, é a humildade. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. 7. Antes, Deus, era Deus mesmo. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo contigo e tu não tem me visto. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Eu sou o Pai. Estava olhando para o véu, para a carne, mas lá dentro estava Deus. E disse: antes a si mesmo se esvaziou. Olha o que Deus fez. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Deus se rebaixando, se humilhando. Depois Paulo diz no versículo de número 8: a si mesmo se humilhou. Deus se humilhando. Para pensar nisso aí. E os homens se exaltando. Deus se humilhando e os homens se exaltando. Porque eu sou, porque está excluída, porque aqui não toca mais, não deu o dízimo, está fora, senta na cadeira lá atrás, aqui você não congrega mais, passa no gabinete, passa lá para trás, passa lá para frente. E Deus se humilhando. Disse a revelação que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para quê? Para que os homens coloquem um terno e uma gravata, venham aqui em nome dele e escravize as pessoas.
para que as pessoas venham até aqui, trabalham 30 dias no mês, tiram 10% do seu dinheiro para sustentar esta corja, orgulhosos, soberbos, que nem evangelho tem para pelo menos encher a nossa vida. Sabe o que Deus fez? Deus cansou e está chamando as coisas que não são para abater as coisas que são com o evangelho da graça. Eu creio que o tempo da graça de Deus chegou. Está na hora de colocarmos o pingo nos i. Está na hora de dizer a essa turma, quando te parar: eu não pertenço a nenhuma instituição. Eu sou da Igreja de Cristo. Sou membro da Igreja de Cristo. O pastor é Cristo. Somos apacentados pelo Espírito Santo. O cabeça é Cristo. A glória é de Cristo. A honra é de Cristo. Homens da nossa vida, nunca mais. Chega! Pastor, você diz isso, sabe por quê? É porque você não conhece o meu pastor. Traz ele aqui, meu amado. Dou de cuscuz nele até de manhã, meu amado. Amado, eu quero terminar com uma palavra, meu amado. Hoje é cuscuz branco, meu amado, lá de Belford Roxo. Isaías 66, versículo 1 e 2. Assim diz o Geraldo. Porque depois eles dizem que é Geraldo. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou morar onde? Vocês acham que vocês vão fazer uma casa de tijolo e eu vou habitar aí dentro? Vocês acham que vocês vão tomar o dinheiro das pessoas para construir um edifício de pedra e vai me colocar lá dentro? Isto já não foi no tempo da lei, onde eu andava dentro de uma aliança, em que só os sacerdotes iam diante de mim? Não sabem vocês em que o véu se rasgou e todos agora têm acesso direto ao trono do Pai? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual o lugar do meu repouso? Depois ele diz no versículo de número 2: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este: o soberbo, o altivo, o arrogante e o jactancioso. O homem para quem... Isso é Deus que estava dizendo. Isso é a palavra dele, hein? Mas o homem para quem olharei é este: o aflito, o abatido de espírito e o que treme da minha... Quem treme da palavra aí diz glória a Deus. Diga Abba, Pai. Diga glória a Deus. Deus está olhando para vocês. Eu creio nisto de olhos vendados. Sabe quando é que Deus deixa um homem aflito e abatido de espírito? Quando ele exerce com espinho. Quando você entra na dependência dele.
É quando Ele coloca um espinho que você não vê a porta abrir e que você vem aqui e confessa: Senhor, eu creio que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu tomo posse, eu recebo, eu creio que Tu estás no controle. É quando você entra nessa dependência exercida pelo espinho que Deus diz: você está tremendo da palavra, os meus olhos estão sobre a tua vida. Mas o soberbo não. O soberbo, ele conhece tudo, ele determina, ele libera, ele dá ordem aos anjos, ele dá ordem nas pessoas, e se bobear um pouco, ele dá ordem até em Deus. E Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E é nesta humildade, nesta dependência de Deus. Humildade em nível espiritual é estar na dependência de Deus. É que nós vamos ver esta palavra se cumprir. Mas o homem para quem olharei é este. Temos 5 minutos para terminar. Você já se sentiu seguro num local que tem câmeras? Ou você não pode fazer determinados gestos porque você está sendo vigiado? Imagine você sair daqui esta noite com esta consciência, que aonde você for, os olhos do Pai estão sobre a tua vida. Te conduzindo, te guardando, te guiando, te protegendo, livra daqui, livra dali. Meu amado, os olhos do Pai estão sobre a tua vida. Nada pode dar errado. Você não pode morrer nem antes e nem depois. Vai cumprir todos os dias da tua vida, escritos e determinados por Ele. Deus está no controle da tua vida. Você está seguro, tranquilo e sem temor do mal. Os olhos do Pai estão sobre você. E o que Deus espera de cada um de nós é o que Paulo escreveu aos Coríntios. 2 de Coríntios capítulo 11, está aí, Miguel, anteriormente. 2 de Coríntios 11, 2 e 3. Olha lá. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza devida a Cristo. Você pode entrar num lugar que o banco for de ouro, se não houver simplicidade e pureza, não tem revelação para a tua vida. Deus não está nesse lugar. O que é elevado aos homens é abominável diante de Deus. Você pode, ou eu vou responder por mim, eu posso entrar no lugar e sento no chão, se eu ver pureza e simplicidade. Eu sei que ali terá revelação de Deus para a minha vida. Se não for revelação escrita, será revelação no abraço, no amor, na cordialidade, na pureza, na sinceridade, no apertar de mão, no sorriso, no amor não fingido, na vida um com os outros. Porque isto, meu irmão, fala muito mais do que qualquer atitude. Amor, respeito, sinceridade é o que Cristo espera de cada um de nós. Paulo disse: simplicidade e purezas devidas a Cristo. É assim que Deus espera. Viver uma vida sem orgulho, sem soberba. Reconhecer outro superior a você mesmo. Estender as mãos. Ver Cristo refletido em cada rosto. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Só existe um aqui que é digno de receber honras, glórias, louvores, império, domínio e majestade. É o Cristo ressuscitado, o cabeça da igreja. Assim é? Vamos ficar de pé.